Com esse quinto capítulo, o quinto capítulo eu vou dividir em partes também, porque ele é grande e traz uma riqueza para nós espiritual muito boa, que o título é A Vitória de Jó na Batalha. Vai falar um pouco aí da história de Jó, o que ele passou, cara. E a gente poderia trazer isso para a nossa vida, porque nós desistimos por tão pouco, né? E aí traz a história de Jó. Então eu vou dividir em partes, em duas, vou ver como que vai ficar o tempo, em três se for preciso, mas vai ser passado todo o conteúdo para vocês. Que riqueza esse quinto capítulo. Se inscrevam, você que ainda não se inscreveu, você que acompanha no grupo aí Vida Cristã, se inscreva, né? Toca o sininho aí, clique no sininho para toda vez que sair vídeos novos, você ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos pedir para que nossa mãezinha, Nossa Senhora, nos cubra com seu manto, nos livrando de todo o mal. Ela que derrotou Satanás de uma vez por todas, quando disse: eis-me aqui, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O sim de Maria acabou de uma vez por todas com Satanás, e ele morre de medo dela. Quer afastar o mal da sua vida, amado irmão, amada irmã? Santo Rosário todos os dias. O inimigo treme de medo da Virgem Maria. Não é uma mulher qualquer, não. Ela foi eleita, ela foi escolhida antes mesmo do seu nascimento. Ela seria a mãe do nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinto capítulo, parte 1, o tema: A Vitória de Jó na Batalha. O livro de Jó é uma obra-prima dos livros sapienciais e nos mostra como Satanás trabalha Jó um só. Não mais podemos entendê-lo também no coletivo, como se representasse toda a humanidade. Jó aqui está representando toda a humanidade, eu e você. As pessoas que buscam entender o porquê do sofrimento humano. Este é um dos poucos livros que apresentam o homem, o gênero humano. O confronto de Deus, o confronto com Deus, não em revolta, e nem proferindo blasfêmias, mas um confronto de ideias teológico-existencial. Que palavra difícil! Teológico-existencial, abordando o mistério do sofrimento da nossa relação com o Criador. Por isso mesmo, o livro de Jó é muito atual e, como foi de acontecer, naturalmente mexerá conosco. Jó tenta desvendar o sofrimento comovendo a todos nós, que no primeiro momento acabamos sempre por questionar: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Nossa, eu vou na igreja todos os dias, eu frequento o grupo de orações, eu vou à missa todos os domingos, todos os dias eu comungo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu faço caridade, eu ajudo o próximo. Não adianta falar que você não faz isso. Todos nós questionamos Deus. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, fugia do pecado, possuía muitos bens, era muito rico. A Bíblia chega a registrar suas posses: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e servos em grande número. Era ainda pai de 7 filhos e 3 filhas, pelos quais frequentemente oferecia holocaustos
com medo de que tivessem pecado e ofendido ao Senhor. O medo da ofensa de Jó era tão grande pelo Senhor, o respeito por Deus era tão grande, que não podendo ele controlar seus filhos, suas filhas, as festas que eles davam, ele reunia seus filhos e ele mesmo tinha atitude como o pai da casa, ofereceu holocaustos, mesmo ele não pecando, mas para purificar os pecados dos seus filhos. Exemplo de pai. Conta-nos o livro, porém, que tudo começou a mudar no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Os filhos de Deus que relata a Bíblia no livro de Jó são os anjos, são das milícias celestes, né? São as cortes celestiais, anjos, querubins, serafins. Esses aqui nessa passagem são os filhos de Deus, tá bom? No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, os anjos. Entre eles veio Satanás. Satanás é ousado e desaforado também, porque por sua condição sendo expulso do paraíso, ele nada impedia ele, não impede ele. Você vê na Bíblia aqui que Satanás se apresenta junto com os anjos. Ou seja, por ele ser um espírito, foi expulso do paraíso, mas ele vai lá. Ele tem a ousadia. E se ele é ousado com Deus, imagina nós, pecadores humanos. Então Satanás vai lá, se apresenta junto com aqueles anjos, todo infiltrado ali, né? Infiltrado nada, e Deus sabia que ele estava lá, né? Deus só esperou que ele chegasse diante dele e perguntou. O Senhor então perguntou: Satanás, de onde vem? Venho de dar uma volta pela terra, andando a mesmo, respondeu Satanás. Aí Satanás disse, né? Chegou lá, o Senhor falou: o que vieste fazer aqui? E ele fala: eu estava andando pela terra, né? E resolvi dar uma passadinha por aqui. O Senhor, com toda a sua calma, com toda aquela sua serenidade que Jesus nos mostra, né? Disse. O Senhor então perguntou a Satanás. O Senhor disse: reparastes no meu servo? Lembrando que Satanás, na Bíblia, nessa passagem aqui, Satanás é um conselheiro travesso do diabo. Não fala que Satanás aqui é o próprio diabo, o Lúcifer, não. Então, na tradução CNBB, vai nos relatar que Satanás aqui, que se apresenta junto aos anjos, é aquele conselheiro travesso do diabo. Então não é o próprio Lúcifer que vai. Lembra quando ele não vem, ele manda seu secretário? Então, ele mandou que o secretário fosse lá. Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura levantastes um muro de proteção ao redor dele e de sua casa, de todos os seus bens. Abençoaste a obra de suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos teus bens, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas tuas mãos contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Passagem de Jó 1, do 6 ao 12. Já sabemos que um dos atributos dos anjos bons é adorar a Deus e glorificar. Eu esqueci de dar esse detalhe. Os anjos estavam se apresentando na presença do Senhor para adorar, para glorificar a Deus, porque só para isso que os anjos são feitos. Mas mesmo assim, ele foi lá, o atrevido, ele foi lá junto deles. E nos defender em sua presença, ao passo que o maior traço de Satanás está em provocar desacordos, desfazer nossa comunhão com Deus e nos acusar perante Ele. Podemos observar a sua artimanha no livro de Jó
quando diz ao Senhor que aquele homem só é justo e só o teme e ama por causa das bênçãos e bens que dele recebe. Jó, nesse caso, amaria apenas a si mesmo, os filhos, as terras e os bens. No fundo, Satanás acusa Jó de não amar a Deus pela sua essência e por mero interesse. Ousado como é Satanás, então desafia a Deus tirar a muralha de proteção e circunda Jó. Isto é, a tirar os bens de que ele gozava. O inimigo está certo de que o protegido amaldiçoaria o Senhor. Não assusta perceber que, mesmo sendo Jó um exemplo de obediência e temor, Satanás recebeu a permissão para atacá-lo cruelmente. Para você que está chegando agora, esse livro nos ensina a fechar os nossos olhos e abrir a nossa visão espiritual para uma batalha que vem acontecendo ao nosso redor e nós procuramos não enxergá-la. É muito sério isso. Pois bem, não devemos ficar assustados, pelo contrário, é reconfortante saber que Satanás, como ser criado, não possui autonomia para fazer o que bem entender. Satanás não faz o que quer, não é só porque ele foi lá todo bonitão, você se apresentou na presença do Senhor, desafiou o Senhor, porque que ele pode fazer o que quiser. Não, ele é um ser limitado, porque ele também foi criado. Ele é uma criatura de Deus, porém ele escolheu fazer o mal. Somos nós também. Nós somos todos criaturas de Deus, mas alguns escolhem fazer maldade para os outros e os outros adorar a Deus. A mesma coisa foi Lúcifer. Então, o poder dele é limitado. Só lhe é permitido o que Deus autoriza. Só lhe é permitido o que Deus autoriza. Além disso, o texto deixa claro que Deus amava Jó, como também nos ama. Isto não exime das tribulações, tragédias e sofrimentos, mas nos dá força para, nestas horas, mais expressarmos nossa fé e confiança e obediência em Deus. Satanás começa a agir e, como consequência, tem início o suplício de Jó. Ora, olha o que acontece na vida de Jó em poucos minutos. Isso é em poucos minutos, porque a Bíblia relata sempre mal acabava de dizer e lá vem outro. Mal acabava de dizer e lá vem outro. Ou seja, foram desgraças uma atrás da outra na vida de Jó. Seguida, já imagina alguém para bater na sua porta e trazer uma má notícia. Agora imagina vezes 4 seguido, e você que vive um patamar de vida estável, você que vive uma vida tranquila, sua vida é arruinada e levada ao chão. Em menos de 5 minutos vamos trazer para a humanidade, para o lado humano. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, eles costumavam fazer isso sempre. Era costume deles se reunirem para beberem e fazer festa. Por isso que Jó oferecia o holocausto depois que acabaram essas festas deles, porque ele tinha medo que os filhos tinham pecado. Então, quando os filhos voltavam para casa, Jó fazia holocaustos ali para purificar a vida dos filhos. Chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto, quando os sabeus caíram sobre eles, passaram servos ao fio de espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: caiu do céu fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou.
só eu pude escapar para trazer a notícia. Repito, de novo acontece. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo. Depois de passar os servos a fio de espada, só eu pude escapar para trazer a notícia. Este, tudo seguido, ainda falava, quando chegou outro e disse: estavam os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer a notícia. Tudo seguido, está na Bíblia, não é eu nem o livro que está falando aqui, o Padre Reginaldo Manzotti, é bíblico. Jó 1, versículo 13, Jó capítulo 1, versículo do 13 ao 19. Jó tinha todos os motivos. Agora pensa comigo, a gente perde o emprego, começa a botar a culpa em Deus, a gente adoece, a nossa vida não anda, a gente colocamos a culpa em Deus. Como nós somos covardes e desistimos por tão pouco. Por tão pouco eu jogo todas as graças que Deus me deu e blasfêmio contra Ele. E olha o que aconteceu na vida de Jó. Jó tinha todos os motivos do mundo para se revoltar, blasfemar e amaldiçoar a Deus. Tanto é que era exatamente esse tipo de atitude que Satanás esperava dele. Em vez disso, porém, aquele homem se prostrou por terra e declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Até pior. Jó 1, versículo 21. Satanás e seus anjos, na sua primeira investida sobre a vida de Jó, não conseguem interpor a discórdia entre ele e Deus. Apesar de ter perdido tudo que Jó possuía, Jó perseverava sua integridade e lealdade e continuava a temer o Senhor. É claro que Satanás não se deu por vencido. Apresentou-se mais uma vez perante a Deus. Ele não se conformou com o que tinha acontecido com Jó e ainda foi lá conversar com Deus, com a mesma conversa de outrora, porque, rapaz, segundo ele, quando Jó desejava salvar a própria vida, o homem dá tudo o que possui. Olha o que ele foi falar para Deus. Jó estava com medo de morrer e se contentou em perder tudo, com medo da morte. Por isso sugere ferir Jó na carne e nos ossos, pois assim o pobre coitado certamente amaldiçoará a Deus, recebendo permissão divina, porque ele não consegue, ele não tem poder para agir sem a permissão de Deus. Satanás infesta Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Terrível, não é? Mas o que Jó faz? Toma um saco para se coçar, senta-se no meio das cinzas. Jó 2, versículo do 1 ao 8. Historicamente, na Bíblia, a cinza significava o lugar onde os leprosos ficavam. Segundo estudos bíblicos, a cinza tinha um papel de purificação. Era o lugar onde a doença não se proliferava. Para Jó significava não só que estava coberto de feridas, mas também que perderam o convívio social, que estava na exclusão. Não obstante, em momento algum ele ofende a Deus com palavras. Nem mesmo quando sua mulher, fragilizada pelo sofrimento que era de perder os 10 filhos, sugere que o esposo amaldiçoe Deus e morra de uma vez. Jó 2, versículo 9. Sabendo da situação em que Jó se encontrava, 3 amigos, Elifaz, Baldade e Sofá, aparecem para consolá-lo durante 7 dias e 7 noites. Permanecem em silêncio e se lamentam com o companheiro.
mas logo acabam tentando explicar as razões daquele sofrimento todo. Jó 2, versículo do 11 ao 13. Jó, enfim, começa a refletir: por que não morri no dia em que nasci, evitando isso viver? Por que não morri quando saí do ventre da minha mãe? Porque 2 joelhos me receberam e 2 peitos me amamentaram. É interessante perceber que em sua visão a morte já era um embrião da eternidade e da ressurreição. Ele já estava enxergando, e ó que isso acontece no Antigo Testamento, ele já sabia que iria para a ressurreição. Ele não fala que a morte é o fim. Lembramos que estamos no Antigo Testamento, antes de Jesus, mas assim Jó acredita que com a morte repousaria tranquilo, dormiria em paz. Ele não tem medo da morte, sabe que se trata de um descanso, de um repouso em Deus. Lá de nada adianta tesouros. Lá o escravo é igual ao patrão, o prisioneiro não leva açoite de capataz, rico e pobre convivem juntos sem crasses. Jó 3, versículo do 10 ao 20. Amados irmãos, vou encerrar esse 5º capítulo, parte 1, mas é muito bom esse 5º capítulo. Me fez muito bem, tenho certeza que vai fazer para você muito bem. Curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário, né? E apresente esse canal às pessoas, né? Como cristãos, vamos aprender junto, vamos viver junto. Às vezes a gente não tem tempo de ir até algum lugar, então a gente vai até você através das redes sociais, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Estou gravando hoje, domingo, então não sei se eu vou colocar esse vídeo no domingo ou na segunda-feira, mas feliz Dia das Mães. Nós estamos em maio, mês mariano, né? Dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Bom, feliz Dia das Mães, sinta-se abraçado por todos nós e principalmente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a todos vocês.